A Diocese de Campina Grande está celebrando 75 anos, Jubileu Diamantino, e esta é uma edição especial do programa A Diocese na TV. Estaremos apresentando para vocês em vários blocos fatos históricos da Diocese de Campina Grande, muita coisa que aconteceu ao longo destes 75 anos, também nossos bispos que passaram por aqui, o que eles fizeram, deixaram suas marcas. Também teremos algumas situações que aconteceram ao longo deste ano, de 2023 até 2024. Vejam tudo isso no A Diocese na TV, um documentário especial. A tão sonhada e aguardada Semana Jubilar da Diocese de Campina Grande teve início na noite do dia 13 de maio, segunda-feira. Hoje, sábado, 18 de maio de 2024, foi o dia da grande celebração no Açude Velho, com a presença do cardeal primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, mais de 40 bispos, muitos padres religiosos, seminaristas e o povo de Deus de toda a diocese, dos 61 municípios que compõem a Diocese de Campina Grande. A semana foi aberta no auditório do Seminário Diocesano de São João Maria Vianney, esteve repleto de fiéis das paróquias da cidade de Campina Grande e também do interior da Diocese, para acompanharem a primeira conferência sobre a Constituição Dogmática Sacrosanto Concílio, que foi proferida pelo padre José Marcondes. As demais conferências foram proferidas pelos bispos Dom André de Limoeiro do Norte, Dom José Luiz de Pesqueira e também pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha. Para saudar o povo de Deus e abrir oficialmente a Semana Jubilar, o bispo diocesano de Campina Grande, Dom Ducênio Fontes de Matos, proferiu seu discurso, destacando seu momento festivo, especial e que merece ser vivido de forma intensa. Transmitiu também em sua mensagem um profundo senso de júbilo, de gratidão, de alegria pela história e pela fé da Diocese de Campina Grande. Para comemorar, saboreando alguns elementos que marcaram a história da Diocese de Campina Grande, trouxemos, após uma pesquisa, diversas imagens que nos darão uma ideia do que houve na história eclesiástica deste planalto, a Serra da Borborema. É importante saber que a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, esta que fica na rua Floriano Peixoto, em Campina Grande, no centro da cidade, é muito mais antiga do que a estrutura que foi criada depois e que foi chamada de Diocese de Campina Grande, a matriz diocesana. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, ela foi desmembrada da mais antiga paróquia que está na cidade de São João do Cariri. Em 8 de dezembro de 1769, quer dizer, há 255 anos, tudo pertencia à jurisdição eclesiástica da Arquidiocese de Olinda e Recife, em Pernambuco, e o bispo, chamado Dom Francisco Xavier Aranha, era o pontificado do Papa Clemente XIV, criou a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Campina Grande. Nos registros antigos encontram-se que nesse tempo existia, de frente à matriz, um cruzeiro, uma grande cruz de madeira sob uma base de alvenaria que foi demolido posteriormente. Outro dado importante é que o patrimônio foi se formando com muitas doações, sobretudo de terras doadas que depois foram sendo perdidas para terceiros, que ocuparam de forma aleatória ao longo do tempo, talvez pela falta de vigilância de muitos vigários daquela paróquia. Um exemplo foi a doação de terras que em 1800 foi feita pelo coronel Agostinho Lourenço Porto. Tudo isso foi doado à paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Campina Grande, que compreendia desde o Largo da Matriz, ali no centro da cidade, onde existia um cruzeiro, até o sítio onde em 1907 foi construída a estação rodoviária que existe até hoje. Não funciona como antigamente, mas existe a estação ferroviária.
Outra doação de terras para formar o futuro patrimônio da Diocese de Campina Grande foi em 1822 pelo comandante José Nunes e sua esposa, que doaram à paróquia uma parte do antigo sítio chamado Guabiraba. Existe até hoje. As terras começavam no lugar onde se acha a estação ferroviária atual, incluindo a residência da família Lauritzen, e subia até o sítio Guabiraba. Essas terras não foram utilizadas totalmente pela igreja, porque também terceiros se apossaram delas. A única centelha que depois se conseguiu de volta, por doação de Luiz Lauritzen, está na parte mais alta dessas terras. É onde hoje é o Seminário Diocesano de São João Maria Vianney, construído pelo primeiro bispo Dom Anselmo Pietrula. Aliás, com Dom Anselmo Pietrula, muitas coisas foram construídas. Palácio do Bispo, chegada de muitos missionários, o próprio Mosteiro das Clarissas, muita coisa foi construída naquela época. Registra-se na memória dos fatos da vida da Igreja de Campina Grande que em 1856 aconteceu em Campina Grande uma epidemia. Foi a epidemia do cólera morbus, que vitimou mais de 1.547 pessoas. Os espaços para sepultar corpos acabaram sendo insuficientes e improvisaram estes espaços em diversos sítios. E foi nesta ocasião que o vigário da paróquia de Campina Grande, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, ele teve a iniciativa de construir um cemitério, chamado Cemitério das Buninas, que depois foi chamado de Cemitério Velho. Ficava na esquina das ruas Índios Cariris, que existe até hoje, com a Teodósio de Oliveira Ledo. Esse cemitério foi demolido em 1931. É importante ressaltar que foi o padre Calixto Correia da Nóbrega, que viveu de 1860 a 1884, ele que concluiu a Igreja Matriz, iniciada pelo padre José Ambrósio da Costa Ramos. Ela já tinha 2 torres, tinha uma nave central e 2 laterais, tinha a capela-mor, 2 sacristias e um compartimento lá aos fundos. Existia 5 altares laterais, eram todos revestidos de talha dourada, uma beleza. Havia muitos túmulos embutidos nas paredes das naves laterais. Passado o tempo, a igreja foi remodelada. Quem remodelou, o principal padre que remodelou aquela igreja foi chamado Monsenhor Luiz Francisco de Sales Pessoa. Foi em 1886 e pouquíssimas paredes foram aproveitadas. Ele tinha uma visão de águia. Certamente já imaginava que um dia seria a Diocese de Campina Grande, a matriz diocesana. Em 25 de março de 1877 foi o lançamento da primeira pedra do Paço Municipal, construído ali ao lado da matriz, em terreno do patrimônio de Nossa Senhora da Conceição. Era exatamente onde hoje é um estacionamento ao lado da catedral. Esse prédio ele foi demolido em 1942, tendo naquela época 65 anos de existência. Está também na memória dos mais maduros as belas pinturas que existiam no teto da paróquia. Ainda hoje muita gente comenta sobre a beleza que eram estas pinturas no teto da catedral. Inclusive, numa tentativa de resgate destes afrescos históricos, o padre Luciano Guedes, vigário da catedral e vigário-geral, ele colocou nesta última reforma belas artes no teto da catedral. A igreja matriz anterior era uma das menores que existiam na época, porém o Monsenhor Sales transformou-a num dos templos mais belos da província, algo suntuoso, o que hoje ainda é contemplado. A Catedral de Campina Grande é uma das igrejas mais representativas da Paraíba. Em 1877, muita coisa dessa nova matriz já estava pronta. Terminaram as 2 torres da matriz, corredores abertos com arcos que até hoje estão na igreja. E a sacristia também foi concluída. Foi iniciada
a construção também do altar-mor, o antigo altar-mor, hoje também resgatado pelo padre atual da catedral, o padre Luciano Guedes. A imagem de Santo Antônio e a construção do seu altar foram doações do antigo médico da terra, de Campina Grande, Dr. Chateaubriand Bandeira de Melo. A imagem e o altar de Santo Irineu, que existe até hoje na catedral, foram doação de Dr. Irineu Joffeli. A imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da paróquia, foi doação do povo de Campina Grande. Todas as outras imagens da matriz, principalmente as mais antigas, como a do Sagrado Coração de Jesus, São José, Nossa Senhora das Dores, São João Batista, São Miguel, vieram da França. Hoje, São Miguel não está mais na Catedral de Campina Grande e foi para o Seminário Diocesano. A imagem de Nossa Senhora das Dores tinha o coração cravado com 7 espadas de prata, que foram furtadas ali mesmo por um meliante na matriz. Uma curiosidade é que uma das torres da matriz tem a parte superior sem agulha. Muita gente se pergunta por quê, diferente da outra torre. E era assim para que nela fossem hasteadas as bandeiras da Imaculada Conceição e também dos santos, quando existiam as festas solenes. Em 8 de dezembro de 1891, a nova matriz foi recoberta e abençoada solenemente com uma missa e uma procissão com todas as imagens e a grande quantidade de fiéis acompanhando a procissão. Vejamos alguns registros muito importantes e desconhecidos de muita gente. Por exemplo, a Via Sacra, que hoje está nas laterais, nas paredes laterais da matriz de Campina Grande, a catedral. Em 5 de fevereiro de 1895, portanto, há 125 anos, foram colocadas as 14 estações da Via Sacra na matriz. Uma belíssima coleção em gesso e de tamanho grande nas paredes laterais da catedral. O relógio da matriz, aquele que está na torre, aquele relógio foi uma doação recebida dos coronéis da época, em 16 de agosto de 1896, 124 anos. O vigário Sales inaugurou solenemente o relógio da Torre da Matriz de Campina Grande. Um fato curioso foi que esse Monsenhor Sales foi nomeado bispo do Maranhão, mas preferiu ficar em Campina Grande. Ele amava a cidade de Campina Grande e não aceitou a sua nomeação e permaneceu como vigário da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Vejamos a origem da Diocese de Campina Grande, como ela foi criada, de onde saiu. A Diocese de Campina Grande ela foi criada por um documento em latim originado do Vaticano que se chama Bula Pontifícia. A daqui de Campina Grande teve o nome de Supremo Universe. Foi emitida pelo Papa Pio XII em 14 de maio de 1949. Uma diocese que foi desmembrada da Arquidiocese da Paraíba, com sede em João Pessoa, e que teve como primeiro bispo Dom Anselmo Pietrula, responsável por edificar as estruturas físicas patrimoniais, ainda hoje utilizadas e conservadas, como o Palácio do Bispo, o Seminário, a Cúria Diocesana e outras estruturas. É importante saber também que o monumento em forma de obelisco, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, também histórica, que está na lateral da catedral, aquele monumento em 1950 era próximo à frente da igreja. Na década de 80, o bispo Dom Manuel Pereira deslocou para o local onde hoje se encontra, quer dizer, lá atrás do estacionamento. Outro registro antigo diz que à frente da matriz, mesmo na frente, existia um monumento chamado Monumento da Independência em forma pontiaguda e que foi demolido. E também algo que muitos não sabem é que por trás da igreja Nossa Senhora da Conceição, onde hoje é a Cúria Diocesana, foi um cemitério. Temos também uma imagem da antiga Avenida Marechal Floriano Peixoto. Em tempos atrás, ainda não estava urbanizada, mas nós temos algumas imagens aí para passar para vocês. Ao longo de todas estas décadas, 75 anos, nós tivemos
vários bispos que passaram por Campina Grande. O primeiro bispo de Campina Grande foi nomeado pelo Papa Pio XII. Foi o frade franciscano Dom Anselmo Pietrula, um polonês que permaneceu na diocese por 5 anos e 7 meses. Foi de 1949 a 1955. Ele já é falecido desde 1992, quando ainda era bispo emérito de Tubarão, em Santa Catarina. O segundo bispo ele foi também nomeado pelo Papa Pio XII. Ele era bispo auxiliar de Campina Grande, Dom Otávio Barbosa Aguiar. Era filho da cidade de Orobó, em Pernambuco. Governou por 6 anos, de 1956 a 1962. Também já faleceu em 2004, quando era bispo emérito de Palmeira dos Índios. O terceiro bispo, ele foi nomeado pelo Papa João XXIII, um filho da cidade de Pocinhos, aqui na Paraíba, Dom Manuel Pereira da Costa, que chegou em setembro de 1962 e permaneceu até 1981, 19 anos aqui em Campina Grande. Foi o primeiro bispo que ficou emérito, quer dizer, aposentado em Campina Grande. Ele faleceu em 2006 e hoje seus restos mortais estão depositados na cripta da Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Foi ele quem criou o programa de rádio Bom Dia Irmãos, que até hoje é apresentado pelos bispos. O quarto bispo de Campina Grande, Dom Luiz Gonzaga Fernandes, era natural da cidade de Marcelino Vieira, no Rio Grande do Norte, e recebeu a sua nomeação do Papa João Paulo II. Permaneceu bispo aqui na diocese por 23 anos, de 1981 até 2001. Faleceu em decorrência de um câncer no dia 4 de abril de 2003 e foi sepultado também na Catedral de Campina Grande. Hoje seus restos estão na cripta, os restos mortais de Dom Luiz. O quinto bispo passou pouco tempo conosco. Foi Dom Matias Patrício de Macedo, nomeado pelo Papa João Paulo II. Ele nasceu em Santana dos Matos, Rio Grande do Norte, e chegou em Campina Grande no ano 2000. Chegou como bispo coadjutor com direito à sucessão, significa isso. Residiu com Dom Luiz, seu antecessor, e depois tomou posse como bispo titular em 2001, com a renúncia de Dom Luiz. Ele ficou até 2003, 2 anos apenas, e foi transferido para a Arquidiocese de Natal, onde hoje é bispo emérito. O sexto bispo foi Dom Jaime Vieira Rocha, filho de Tangará, no Rio Grande do Norte, e foi também o Papa João Paulo II, que transferiu da diocese de Caicó em 2005 e permaneceu conosco até 2011, 6 anos, quando foi transferido para a Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, e está até hoje como bispo emérito. O sétimo bispo foi o baiano, filho de Biritinga, franciscano Capuchinho, que veio transferido para Campina Grande, também da diocese de Caicó. Foi nomeado pelo Papa Bento XVI em 2012 e governou a diocese até 2017. 5 anos, indo depois ser arcebispo da Paraíba, que está até hoje. O oitavo e atual bispo de Campina Grande é Dom Ducênio Fontes de Matos, nascido em Lagarto, Sergipe, em 19 de outubro de 1958. Dom Ducênio, ele foi ordenado padre em 14 de dezembro de 1958. E ordenado bispo auxiliar de Aracaju, Sergipe, em 16 de junho de 2001. Em 2006, ele foi nomeado para a diocese de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Em 2017, o Papa Francisco nomeou Dom Ducênio bispo de Campina Grande. Após foi em um novenário da festa de Nossa Senhora da Conceição, em 2 de dezembro de 2017. E permanece até hoje na diocese de Campina Grande. 7 anos. Vejamos um pouco a extensão geográfica e a população da diocese de Campina Grande. Segundo o IBGE, em 2019, a diocese de Campina Grande ela tem uma área territorial com 19.877 quilômetros quadrados e uma população de quase 1 milhão de habitantes em 61 municípios. Um clero bastante numeroso que está em torno de mais de 100 padres, mais de 20 diáconos permanentes, um seminário funcionando com seminaristas de filosofia, teologia e também alguns da diocese de Petrolina, além da diocese de Campina Grande. As paróquias da diocese de Campina Grande estão localizadas em regiões do Cariri, Sericá, Curimataú, Brejo, Agreste e a cidade de Campina Grande.
O brasão da Diocese de Campina Grande tem um escudo azul com figuras ao centro, na cor de ouro, uma flor de lis envolvida por 2 ramos de espinhos e um trimonte, que na heráldica, a ciência dos emblemas, é uma figura clássica que representa as montanhas, e neste escudo está lembrando o Planalto da Borborema, onde se localiza a Diocese de Campina Grande. Os ramos de espinhos aludem ao sofrimento dos habitantes dessa região semiárida, que tem na Imaculada Conceição a padroeira diocesana, simbolizada na flor de lis dourada sobre o azul. Tem nela o marco da esperança e o auxílio para suas instabilidades. As insígnias externas são uma mitra de ouro com uma cruzeta de prata, um báculo e uma cruz processional de ouro. Neste programa também queremos trazer para vocês algo do coração da diocese, de onde tudo nasce e onde muitas vezes tudo termina. O Seminário Diocesano São João Maria Vianney. O Seminário São João Maria Vianney, no bairro do Alto Branco, em Campina Grande, passou por diversas fases, desde sua abertura, fechamento e reabertura na passagem do milênio em 99 para o ano 2000. Conta-se que o terreno no qual foi construído o seminário é fruto de uma doação de um benfeitor na época do bispo Dom Anselmo Pietrula. Na verdade, o bispo recebeu 2 terrenos, um para ser construído o Mosteiro das Clarissas e o outro para ser construído o seminário. E em 1º de novembro de 1950, a pedra fundamental foi lançada naquele local do futuro seminário diocesano. O início da construção só se deu em maio de 1952 e a bênção em 10 de fevereiro de 1957. Este ano, 67 anos de existência. Muitas campanhas e esforços foram feitos por Dom Anselmo para a construção do seminário. O bispo queria inaugurar o seminário no final do ano de 1955, mas lamentavelmente não conseguiu assistir à sua inauguração porque em maio de 1955 Dom Anselmo foi transferido para outra diocese. Em 1956, com a chegada do segundo bispo, Dom Otávio Barbosa Aguiar, ele iniciou logo uma campanha para concluir a construção do seminário, aquelas partes já construídas. O Seminário São João Maria Vianney, chamado carinhosamente de Seminário Cura d'Ars, foi abençoado e inaugurado no dia 10 de fevereiro de 1957. Muitos anos de história tem esse seminário. Naquele dia, 10 de fevereiro, foi dada uma bênção solene nas instalações do prédio, com a presença do clero, das autoridades, muitos fiéis. Muita coisa faltava ser construída e em 1961 continuam as obras do seminário. Nesta nova etapa seriam construídos dormitório, sala para recreio, sanitários externos, garagem, quartos para os funcionários. Em 1962 chegou o terceiro bispo diocesano, Dom Manuel Pereira da Costa. E com uma grande crise de vocações naquela época, foi necessário fechar as portas do seminário em 1967, passando 3 décadas fechado. O prédio ficou servindo para a educação do município. Ali funcionaram o Instituto Nordeste, um colégio estadual e alguns cursos superiores da antiga FURN, Fundação Universidade Regional do Nordeste. Porém, nos últimos anos desse fechamento, o prédio já se encontrava em situação de abandono, depredado, restando apenas a Capela São João Maria Vianney, que servia à comunidade local. Entre vender ou correr riscos de ser desapropriado, o quarto bispo Dom Luiz Gonzaga Fernandes decidiu já no final do seu pastoreio reabrir o seminário. Uma sábia decisão, uma iluminada decisão. Após 32 anos fechado, o seminário foi reaberto no dia 4 de dezembro de 1999 e estavam presentes, além do clero de Campina Grande e do bispo Dom Luiz Gonzaga Fernandes, o então núncio apostólico Dom Alfio Rapizarda e alguns bispos do Regional Nordeste 2 da CNBB. Foi dada uma bênção canônica e dali em diante o seminário reiniciou suas atividades com um curso filosófico. Nesta segunda fase do seminário, a diocese contou com a ajuda de toda a sociedade para a reforma, montagem, equipamentos e ampliação.
Muitos benfeitores se mobilizaram para a captação de recursos e contou-se também com a ajuda do poder público, de organismos internacionais, e o próprio bispo diocesano disponibilizou muitos emolumentos de crisma. São aquelas côngruas dadas pelos crismandos ao bispo. Nosso bispo, Dom Luís, à época, destinou muitos emolumentos para a reabertura do seminário. E o aluguel também do Palácio do Bispo, hoje gabinete do prefeito, servia para a reabertura do seminário, para a manutenção também do seminário. Outra contribuição vinha dos próprios seminaristas e seus familiares e amigos, como uma coparticipação no processo formativo. Também existia a obra das vocações sacerdotais, OVS, que existe até hoje, através de bolsas de estudos custeadas pelas paróquias para os seminaristas. Não podemos esquecer também dos profissionais, educadores de diversas áreas, voluntários e voluntárias, leigos que se dedicaram ao projeto do Seminário Diocesano. Inclusive, quero lembrar que fiz parte dessa reabertura e lembro de alguns professores que, com imensa generosidade, nada recebiam por seu trabalho. Este foi o reinício. Vejamos como foi o início do curso de Filosofia e Teologia no Seminário São João Maria Vianney. As aulas deste novo curso iniciaram no dia 2 de fevereiro de 2000, um dia festivo na igreja, dedicado a Nossa Senhora da Luz, e teve 9 seminaristas no primeiro ano de Filosofia e 10 seminaristas no ano propedêutico, que é o ano inicial de adaptação. E o sonho de ver o velho sino do claustro chamar os seminaristas para as atividades do dia começa a se tornar realidade. Aquela histórica casa de formação, após tanto tempo fechada, passa a cumprir novamente a sua missão de formar os padres da Diocese de Campina Grande. Ali foram acolhidos seminaristas não só da Diocese de Campina Grande, mas também das dioceses de Patos, Guarabira, Mossoró, Afogados da Ingazeira e da Arquidiocese da Paraíba, além dos seminaristas de diversas congregações como passionistas, cônegos lateranenses, redentoristas. É importante lembrar que aquele seminário, em sua primeira fase, de 1957 a 1967, deixou para a Diocese 2 jovens que chegaram ao presbitério, que é o Monsenhor Lourildo Soares e o Padre José Assírio. E nesta sua segunda fase, temos a alegria de dizer que quase todo o atual clero da Diocese de Campina Grande passou pelo Seminário São João Maria Vianney. Outro dado importante foi a criação do curso de Teologia para leigos em 2002, com a primeira turma tendo apenas 20 alunos no curso noturno. Foi a colaboração que o Centro de Estudos do Seminário deu na formação dos leigos. Em 2007, se deu a abertura do curso de Teologia também para os seminaristas, constituindo-se assim como seminário filosófico e teológico, cuidando da formação integral dos nossos seminaristas. Queremos passar para vocês também o que é a estrutura e a organização deste seminário atualmente. A casa possui uma ampla estrutura física, são 30 quartos, 16 salas de estudos, um amplo refeitório, rouparia, sala de TV, sala de jogos, sala de formação e outra para reuniões, mais 2 salas para atendimento. O seminário possui também um auditório com capacidade para 400 pessoas. O Dom Anselmo Pietrula é o nome do auditório. Um amplo espaço para atividades físicas ao ar livre, onde são praticados esportes como futebol, vôlei, caminhada. Também, atualmente, foi construída uma quadra de futebol de salão, dentre outros exercícios que podem ser praticados também na casa. A casa dispõe de 3 capelas dedicadas a São José, a Rainha dos Apóstolos, ambas para uso dos internos, e a São João Maria Vianney, onde acontecem as celebrações abertas à comunidade. No Centro de Estudos Acadêmicos, no prédio anexo, há 8 salas de aula bem arejadas, além de uma biblioteca física com cerca de 6.500 títulos e o laboratório de informática. A instituição é parceira do projeto Bom Samaritano, iniciativa mantida pela Paróquia do Alto Branco, que garante atendimento médico gratuito e especializado aos seminaristas. A equipe formativa é nomeada pelo bispo, que é o principal encarregado pela formação dos seus futuros presbíteros. É o primeiro responsável pelo seminário.
Na casa reside o reitor, vice-reitor, ecônomo, formadores de disciplina, diretores espirituais e diretor do centro de estudos. Vejamos como é a rotina dos nossos seminaristas. Engana-se quem pensa que a vida de um seminarista é feita somente de oração e estudos. Existe toda uma rotina de atividades desempenhadas por eles. Os internos acordam diariamente às 6 da manhã, de segunda a sexta. A primeira tarefa do dia é a oração, chamada de laudes, é a oração da manhã, é na capela maior. Em seguida, o café e as aulas durante o turno da manhã. Na sexta-feira, em especial, no final da manhã, os estudantes do curso de Teologia e Filosofia recebem uma formação específica com temas que estão ali dentro das dimensões da formação presbiteral, que é a formação espiritual, intelectual, humana-afetiva, comunitária e pastoral. No turno da tarde, vêm as atividades diversificadas que variam de acordo com o dia da semana. Manutenção da casa, organização das salas de aula, cuidam dos jardins, dos demais espaços também da instituição, atividades físicas de caminhada, vôlei, futebol, estudos pessoais. Na sexta-feira, após o almoço, os seminaristas realizam estágio pastoral nas paróquias, retornando à casa de formação presbiteral no domingo à noite. A tarde da quarta-feira é reservada para uma folga. E fora isso, tem a apresentação do programa Segue-me da Rádio Caturité, também são os seminaristas. Ao final das tardes tem a missa diária aberta à comunidade, sempre às 17 horas. Os internos se concentram na capela maior para a celebração da Eucaristia com a oração das vésperas, que é a oração da tarde. À noite, após o jantar, os seminaristas retomam os estudos e participam de outras atividades como reuniões, aulas de música, recitação do texto mariano, adoração ao Santíssimo, confissões. Eles também são responsáveis por servir o almoço, a limpeza da louça, os talheres. A rotina diária inicia-se às 6 da manhã e encerra-se às 22 horas com orações chamada de completas, a oração da noite. O que é que sustenta toda essa vida do seminário? A OVS, que tem uma importância imensa para a Diocese de Campina Grande, não só espiritual, mas também materialmente. A obra das vocações sacerdotais tem sido um braço forte de apoio financeiro e espiritual para as vocações da Diocese de Campina Grande. Através dela tem sido realizado todo o serviço de manutenção do seminário diocesano na formação dos futuros sacerdotes. A OVS é muito incentivada pelo bispo diocesano Dom Ducênio e tem gerado muitos frutos positivos para a casa de formação. Graças à contribuição de vocês, colaboradores, por exemplo, paga-se toda a manutenção com alimentação, material de limpeza, funcionários, professores, tudo o que foi instalado naquela casa, inclusive a energia solar, e tem, claro, o objetivo de reduzir os gastos, né? Então foi um investimento. Outras benfeitorias também foram realizadas, como a ampliação do refeitório, que já não comportava a quantidade de seminaristas, a construção também de mais quartos. Você pode ser um padrinho também desta obra. Inclusive, com doações da comunidade, foi construído o prédio do propedêutico. Hoje nós abrigamos um grupo de seminaristas, mas chamamos de pessoas que ingressam com vontade de fazer a filosofia e teologia no seminário. São chamados, mas primeiro tem essa fase de adaptação. E aí tem um prédio separado, à frente do seminário, que é o prédio do propedêutico. Foi construído também pelos benfeitores. Temos agora também uma apresentação para vocês de todos os serviços de caridade, justiça e paz que existem na Diocese de Campina Grande. A igreja é uma instituição que mais realiza obra de caridade às pessoas necessitadas. O bispo Dom Ducênio disse que a igreja é perita em humanidade. Nesse terceiro bloco falaremos sobre as ações sociais e de caridade realizadas pelos organismos da Diocese de Campina Grande nos âmbitos de caridade, justiça e paz. O bispo Dom Ducênio dizendo que a igreja é perita em humanidade, uma frase do Papa Paulo VI. Com esta frase, ele apresentou-nos o rosto caritativo da Igreja Católica na Diocese de Campina Grande.
Para Dom Ducene, não se pode ficar indiferente ao irmão sofredor. O cristão, à semelhança do bom samaritano, se esforça para não descartar aqueles que estão jogados à margem da sociedade. A Igreja tem se importado com os mais frágeis e indefesos a partir de sua vida pastoral, organizada por homens e mulheres que se doam e se comprometem com os pobres e sofredores. São muitas as iniciativas em que a Igreja tem sido a voz dos que não têm voz. Na Diocese existem organizações pastorais que unem, articulam e organizam todas as iniciativas sociais da Diocese sob a condução do bispo e de alguns padres delegados por ele, que com muito entusiasmo têm feito um excelente trabalho com a participação ativa dos leigos. São iniciativas que põem a Igreja em saída e motivam a opção preferencial pelos pobres, reconhecendo Jesus no doente, nos presidiários, no dependente químico, nas crianças, nos idosos, nas pessoas em situação de rua, no desempregado. São serviços ligados à caridade, justiça e paz, inseridos em 4 grandes dimensões: a promoção humana, que é formada pelas pastorais da criança, pastoral da pessoa idosa, da saúde, da mulher, da sobriedade, pastoral das necessidades especiais, como surdos, cegos, cadeirantes. Também tem as pastorais de fronteiras, formadas pela pastoral carcerária, operária, pastoral de pessoas em situação de rua, comissão pastoral da terra, do migrante, meio ambiente. Tem outros organismos de formação que são constituídos pela Caritas, pastoral de acesso à justiça, pastoral dos direitos humanos, escola de fé e política, as SEBs. Tem também muitas obras de caridade, muitas instituições, como a Fazenda do Sol, o Lar da Sagrada Face São Vicente de Paulo, Casa da Acolhida São Paulo da Cruz e muitas outras, Casa do Menino, Casa Padre Biapina, Casa Rosa Mística. São muitas as iniciativas na Diocese de Campina Grande. Vejamos um pouco cada uma delas. Por exemplo, as pastorais de promoção humana que estão ativas. A Pastoral da Criança ela tem a missão de promover o desenvolvimento das crianças desde o ventre materno aos 6 anos, contribuindo para que suas famílias, comunidades realizem sua própria transformação por meio de orientações básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania. É salvar a vida de muitas crianças que morrem no Brasil afora. Quem não lembra da famosa multimistura do soro caseiro, propagado, ensinado pelas mães para salvarem os filhos da morte, da desidratação causada por tantas diarreias? Quem não lembra da doutora Zilda Arnes, de saudosa memória, que andou por todo esse Brasil capacitando voluntárias, implantando a Pastoral da Criança? Na Diocese de Campina Grande, a Pastoral da Criança está presente há mais de 30 anos, em cerca de 50 paróquias. A Pastoral da Pessoa Idosa, que foi fundada também pela doutora Zilda Arnes, em 5 de novembro de 2004, respondendo ao fenômeno do envelhecimento populacional brasileiro. O objetivo é promover a dignidade e os direitos das pessoas idosas, construindo uma sociedade para todas as idades, facilitando a seguridade social, buscando políticas públicas de saúde social, enfrentando as questões de violência, maus tratos contra a pessoa idosa. A principal atividade desta pastoral é a realização de visitas domiciliares mensais às pessoas que estão acima de 60 anos. A Pastoral da Pessoa Idosa está presente na Diocese de Campina Grande, implantada em quase 30 paróquias, contando com mais de 550 líderes e acompanhando 3.337 pessoas idosas. 3.757 famílias estão aí inseridas. Também tem a Pastoral da Mulher Marginalizada, que é um trabalho desenvolvido no Brasil desde a década de 50 e tem se preocupado em melhorar a vida de mulheres que necessitam viver numa situação melhor. A missão é resgatar a dignidade dessas pessoas. A Pastoral da Mulher Marginalizada está presente na Diocese de Campina Grande desde 2017. Sendo uma presença profética, solidária e evangelizadora junto a essas mulheres. Existe um acompanhamento específico lá na Feira Central de Campina Grande, com abordagens, escutas dessas mulheres, alfabetização, leituras, oficinas, artesanato. A Pastoral da Saúde existe no Brasil desde 9 de maio de 1986, como uma das pastorais sociais da CNBB, desenvolvendo um trabalho em 3 áreas de atuação: solidária, comunitária e político-institucional.
As ações da pastoral acontecem em hospitais, domicílios, asilos, creches, escolas, associações de bairros, sindicatos, conselhos de saúde e em todo lugar que se importa com a saúde. Na Diocese de Campina Grande, a Pastoral da Saúde conta com uma colaboração de 150 leigos que visitam semanalmente os hospitais, também com sacerdotes e diáconos. A Pastoral da Sobriedade, que surgiu no Brasil em 1998, está presente em mais de 160 dioceses, atingindo mais de 6 milhões de pessoas para atendimento e recuperação de pessoas com algum tipo de dependência no uso de drogas, atuando na prevenção, intervenção e recuperação. Também tem uma articulação dentro dos conselhos políticos para lutar por melhorias e direitos. Na Diocese de Campina Grande existem algumas paróquias e se desenvolve como grupos de autoajuda. A Pastoral dos Surdos, que teve início na Diocese de Campina Grande em julho de 1996, atendendo a esta necessidade, temos nas celebrações de algumas comunidades. Assim, um grupo de voluntários começou a fazer a interpretação das missas na língua brasileira, dos sinais, Libras. Muitos surdos foram levados à inclusão social nas nossas missas, batizados, casamentos, primeira Eucaristia, ECC, EJC, EC, e acompanha o surdo em consultas também, em aconselhamentos de conflitos familiares, profissionais, acompanha gestantes para o parto. Na Diocese de Campina Grande, a primeira Pastoral dos Surdos foi implantada na paróquia de Nossa Senhora do Rosário em 1996. Depois foi se expandindo, hoje tem na Santíssima Trindade, em Campina Grande, em Gado Bravo, em Nossa Senhora do Rosário em Aroeiras, em Queimadas, e também existe um curso anual de Libras na Paróquia do Rosário. A Pastoral Carcerária, que foi criada em Campina Grande em 4 de julho de 1997, os voluntários significam a presença de Cristo e de sua igreja no mundo dos cárceres, tentando apoiar aqueles que vivem no aperto da superlotação, nas condições insalubres, e tentando evitar a tortura sofrida pelas pessoas privadas de liberdade. É um serviço de atendimento, escuta, acolhimento e anúncio do Evangelho a essas pessoas presas. Atuam no enfrentamento às violações dos direitos humanos e da dignidade humana. A Pastoral Carcerária está presente em Campina Grande, Alagoa Nova, Esperança, Cuité, Picuí, Queimadas, Pocinhos, Soledade, Umbuzeiro e Juazeirinho. A Pastoral de Pessoas em Situação de Rua, esse é um dos maiores desafios da pastoral, porque envolve diferentes problemáticas, sobretudo no mundo das drogas, violência, saúde e tantas outras. A Fraternidade Irmãos de Francisco é um dos grupos que cuida com amor dos que moram e vivem pelas ruas. Atua em Campina Grande desde janeiro de 2013. Mas são muitas as iniciativas como Campanha do Agasalho, a Páscoa dos Moradores em Situação de Rua, o Natal dos Pobres. A Pastoral Operária atua no seio da classe trabalhadora e tem o objetivo de promover a evangelização e a reflexão sobre a vida dos trabalhadores em função da promoção da dignidade humana, sobretudo pela salvaguarda dos direitos sociais à luz do Evangelho. Ela tem atuado significativamente em mais de 80 dioceses e na Diocese de Campina Grande foi fundada em 2 de novembro de 1987 e tem atuação no movimento sindical, movimentos políticos de mobilização social e associação de moradores, participa do Fórum Municipal de Economia Solidária e da mobilização dos grupos de artesanatos locais em feiras solidárias. Também tem a Comissão de Pastoral da Terra, que é um serviço pastoral dedicado à causa dos homens e mulheres pobres do campo no território brasileiro, com o objetivo de prestar apoio e solidariedade às organizações comunitárias, atuando na defesa dos direitos pelo acesso à terra e às águas, bem como pela afirmação dos direitos e garantias econômicos, políticos, sociais e culturais. A CPT é um organismo pastoral ligado à Igreja, comprometido com a causa dos pobres da terra. E na Diocese de Campina Grande foi fundada em 1985. Um dos acontecimentos importantes na Diocese de Campina Grande e que foi motivado pelo Papa Francisco, o Dia Mundial dos Pobres. Esse dia começou a ser celebrado a partir de um pedido do Papa, que instituiu um Dia da Misericórdia e deu o nome do dia de Dia Mundial dos Pobres no final de 2016. A intenção era propiciar uma reflexão sobre a pobreza, percebendo que os pobres são os preferidos de Deus e a essência da ação de Jesus Cristo. O Papa Francisco
muito iluminado em suas mensagens para este dia, ele tem sempre convidado a igreja inteira e os homens e mulheres de boa vontade a estenderem as suas mãos invocando ajuda e pedido a solidariedade em favor dos irmãos que sofrem. Ele também chamou a atenção para que reajam à cultura do descarte e do desperdício. E diz que, independente da sua pertença religiosa, todos se abram à partilha com os pobres, sem erguer fronteiras, sem erguer muros. Na Diocese de Campina Grande, desde quando o Papa Francisco motivou o Dia Mundial dos Pobres, que estamos celebrando com muito zelo. Existe também uma equipe de campanhas, é uma equipe que prepara, organiza, motiva e acompanha todas as campanhas importantes. A campanha da fraternidade, campanha missionária, campanha de evangelização. E o objetivo dessa equipe é evangelizar e educar para a prática da solidariedade, realizando a coleta como um gesto concreto de participação da igreja. Temos também outros organismos e instituições voltados para o serviço e a caridade. Por exemplo, a Pastoral dos Direitos Humanos e de Acesso à Justiça, que presta serviço relacionado à defesa dos direitos fundamentais das pessoas, através da promoção dos direitos humanos e do acesso à justiça mediante os instrumentos jurídicos processuais e métodos alternativos de solução de conflitos. Os serviços prestados pela pastoral são de natureza voluntária e os atendimentos são sempre prestados ali ao lado da Cúria Diocesana e conta com o auxílio de muitos advogados. Tem também a Caritas Diocesana, outro importante organismo que existe desde 2003 e seus objetivos sociais estão dentro dessa questão de promover atividades e finalidades de relevância pública e social, realizar ações de assistência social, cultural, de educação de base, promover a solidariedade às famílias na hora das dificuldades, em especial às crianças, adolescentes e idosos, e tem atuado muito na defesa da preservação do meio ambiente. Temos também a Escola de Fé e Política em Campina Grande, chama-se Escola Dom Manuel Pereira da Costa. Foi fundada em 2009 e tem como missão contribuir para a formação sociopolítica de lideranças à luz do Evangelho, da doutrina social da Igreja, com o auxílio das ciências sociais e da filosofia. Temos o Instituto São Vicente de Paulo, que foi fundado em 1936 e há mais de 80 anos. O Instituto acolhe cerca de 75 idosos em tempo integral, com café, almoço e jantar. Oferece também o ensino fundamental para cerca de 570 crianças de baixa renda. Tem a Casa do Menino, na Diocese de Campina Grande, foi fundada há mais de 60 anos no bairro de Santo Antônio, em Campina Grande, e essa casa atende a crianças e adolescentes, meninas expostas à marginalização social, provindas de famílias sem condição para mantê-las. Oferece também aulas de reforço e ensino profissionalizante. Tem a Casa de Caridade Padre Biapina, que foi há mais de 62 anos, e atende a crianças e mães em risco social e pessoal. Está no bairro do José Pinheiro, em Campina Grande, e a instituição oferece aulas de reforço e oficinas. Tem a Casa de Acolhida Rosa Mística, é uma casa de passagem, fica no bairro do Bodocongó, em Campina Grande, próximo ao Hospital da FAP, uma localização estratégica que permite acolher pacientes oncológicos em tratamento de hemodiálise e os seus familiares vindos de várias cidades da Paraíba e também dos estados vizinhos. Essa casa oferece refeição, espaço para descanso, além de exercer um trabalho social com as famílias que moram nas proximidades do hospital. Temos também a Casa de Acolhida Santa Isabel da Hungria, fundada em 2016 e está localizada próximo à FAP, também em Bodocongó. Serve como casa de apoio para assistência e abrigo de acompanhantes e pacientes em tratamento oncológico. Temos também uma outra casa de acolhida chamada São Paulo da Cruz, que funciona desde 2003 no centro de Campina Grande e atende homens e mulheres que perderam o contato com a família, terminam vivendo pelas ruas e precisam de ser acolhidos. A casa oferece refeições e moradia para essas pessoas, além do serviço voluntário de diversos profissionais como médicos e psicólogos. Tem o Santuário da Divina Misericórdia, que é um apostolado localizado no bairro dos Cuités, em Campina Grande. Foi fundado em 2007 por um grupo de leigos e leigas que quiseram ter como missão divulgar a Divina Misericórdia e praticar obras misericordiosas. O santuário atende aos moradores de rua, adultos e crianças em vulnerabilidade social. Tem a Casa de Caridade Bom Samaritano, em Juazeirinho, no Cariri.
atende a crianças e adolescentes carentes entre 6 e 13 anos, oferecendo aulas de reforço, alimentação. Por isso a casa conta com o trabalho voluntário de professores. Em Campina Grande também tem a Fazenda do Sol, que foi fundada em 2001 e está localizada às margens da BR-230 em Campina Grande, saída para João Pessoa. A instituição reabilita homens adultos dependentes químicos em um ambiente bem próximo da natureza, possibilitando que os internos tenham uma experiência com Deus, terapia ocupacional, cursos profissionalizantes. A instituição é mantida através de doação e o trabalho voluntário de diversos profissionais, entre os quais médicos, enfermeiros, dentistas e psicólogos. Em Campina Grande temos também uma casa que está sendo construída lá pelo bairro Monte Santo, próximo ao Hospital da FAP, vai ser também uma casa de acolhida. Tem o Lar da Sagrada Face, que hoje está no mesmo espaço da Fazenda do Sol. É um abrigo de idosos que antes tinha sua sede lá no Brejo, em Lagoa Seca. É administrado pela Diocese de Campina Grande. A instituição atende a idosos internos, carentes, abandonados, muitos deles cadeirantes. Atualmente, como eu disse, a sede fica ao lado da Fazenda do Sol. Temos também o abrigo de idosos São Vicente de Paulo, que fica na cidade de Serra Branca, no Cariri. É uma instituição que realiza trabalhos sociais de acolhimento e assistência ao idoso a partir de 50 anos. Ele foi fundado há mais de 80 anos, administrado hoje pelos vicentinos. Neste último bloco do A Diocese na TV, nós queremos apresentar para vocês tudo o que foi realizado ao longo deste último ano, de 2023 a 2024, o que chamamos de Ano Jubilar Diamantino da Diocese de Campina Grande. A abertura do Grande Jubileu Diamantino da Diocese de Campina Grande se deu numa segunda-feira, dia 15 de maio de 2023, às 19 horas, na Igreja Catedral. Uma grande ação de graças deu início à contagem regressiva para o aniversário da instalação da Diocese de Campina Grande. Assim, podemos destacar a importância da solenidade de abertura do Jubileu Diamantino, que ocorreu com uma Santa Missa. Ela foi presidida pelo bispo diocesano Dom Ducênio Fontes de Matos, na Igreja Catedral. A grande inspiração foram os verbos crer, servir e celebrar. O Jubileu Diamantino foi marcado por uma série de atividades que se estenderam até o dia de hoje, 18 de maio de 2024, como o Festival de Cultura, simpósios, congressos, lançamento de livros que contam a história eclesiástica da Diocese de Campina Grande, eventos esportivos, ações sociais, peregrinação da imagem da padroeira e missas votivas todos os dias 14 de cada mês. Também tivemos uma camisa comemorativa que foi disponibilizada por todas as paróquias. Uma camisa belíssima, na cor azul, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição e com o logotipo do Jubileu nas costas. Também foi composto um hino, o hino do Jubileu, chamado de Odé Diamantino. Foi composto por ocasião das festividades e foi proposto para ser cantado pelas paróquias, nas missas e também nas postagens na internet. Foi lançado na abertura do Jubileu. O padre Luciano Guedes, vigário-geral, é um dos grandes responsáveis pela animação das atividades jubilares e ele agradeceu a todos que se empenharam pela realização dos eventos. Naquela abertura, a Filarmônica Epitácio Pessoa, do município de Campina Grande, abrilhantou o acolhimento da festa ali na frente da catedral. O bispo Dom Ducênio levou gratidão pelos 75 anos de missão desta Diocese de Campina Grande, que foi criada pela Bula Supremo Universo em 14 de maio de 1949 pelo Papa Pio XII, desmembrado da Arquidiocese da Paraíba, pertencendo ao Regional Nordeste II da CNBB. Neste mesmo dia da abertura, houve uma entrada solene de Dom Ducênio aspergindo água benta. A Assembleia dos Fiéis recebeu esta aspersão. Estavam ali as mais de 70 paróquias da Diocese de Campina Grande. Depois o bispo recolheu-se em oração, de joelhos, na capela do Santíssimo, no sacrário. A missa reuniu o clero com os padres, diáconos, e após a entrada da missa, todos ocuparam a bancada da frente. Os padres ficaram na bancada da frente para a concelebração. No presbitério estava presente o bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Lima Macedo, que atualmente é o bispo de Afogados da Engazeira, e que esteve ali representando, na época, o arcebispo Dom Fernando Saburido.
A imagem da padroeira da diocese Nossa Senhora da Conceição, que peregrinou em toda a diocese, por todas as paróquias, ela foi preparada solenemente e entrou nesse dia na celebração, num andor ornado com flores, carregado pelos jovens ao som do hino oficial do jubileu diocesano. Presente também estavam os seminaristas diocesanos, religiosos, representações de todas as paróquias e áreas pastorais, as comissões diocesanas, as comunidades, grupos, autoridades civis e o povo de Deus. É interessante que na homilia, Dom Ducene aproveitou para clarear sobre o significado deste ano jubilar, destacando o júbilo no seu mais alto grau de definição, ao ponto de tomar os corações de todos os diocesanos. Em um tom profético, Dom Ducene disse na sua homilia que Deus fala com o seu povo e que os sinais da sua presença entre nós estão bem visíveis na diocese de Campina Grande. E aí ele destacou como a voz do Criador que ressoa e se espalha em toda a terra. Aqui também essa voz se estende neste Alto da Borborema e em todas as regiões anexas, como o Cariri, o Siridó, o Brejo, o Semiárido, o Curimataú. Terra tocada por Deus, dizia Dom Ducene, terra de discípulos de Jesus. Dom Ducene estava muito emocionado e dizia que esta diocese deveria ter outro nome, porque ela não só é grande, ela consegue ser gigante. Também lembrou que a história da diocese é um verdadeiro ajornamento, ou seja, é uma espécie de atualização feita pelo sopro do Espírito. É uma história que tem vida, que se manifesta, não apenas como em linhas escritas, mas uma experiência verdadeira e concreta de fé de um povo católico que começou em tempo de aldeia, a aldeia Índios Cariris. E aí ele concluiu dizendo: hoje o Espírito mais uma vez nos desce do céu e nos faz participantes da mesma mesa, da mesma comunidade. E como a Igreja do Pão e da Verdadeira Paz, traço sobre toda esta diocese o sinal da esperança, porque cremos no Senhor, servimos a sua igreja e celebramos a nossa história. Palavras de Dom Ducene na abertura do Jubileu Diamantino. Um outro detalhe importante e que chegou para nós como uma grande surpresa foi a questão das indulgências recebidas a quem visitasse a catedral. Papa Francisco concedeu à Igreja de Campina Grande indulgências plenárias, ou seja, o perdão que se dá a partir da confissão sacramental, da comunhão eucarística e por meio da oração nas intenções do Santo Padre. Então, foi prometido para todos os diocesanos que lucrariam indulgências àqueles que visitassem a Catedral da Imaculada Conceição da Virgem Maria, em forma de peregrinação e devotamente participassem dos ritos jubilares. Um outro evento dentro da abertura do jubileu, que aconteceu no dia 25 de março de 2023, foi a inauguração do novo prédio do Seminário Propedêutico São José. Na missa que marcou a entrega do centro de formação, foram apresentados e acolhidos os 10 jovens que iriam residir naquele local e iniciar a caminhada até o sacerdócio. O edifício contava com 2 pisos. No térreo ficava a capela, cozinha, despensa, refeitório, 2 banheiros sociais. No andar superior, uma sala de convivência, 13 quartos, incluindo hóspedes também, quartos de hóspedes. Na parte externa do seminário estavam sendo construídas uma cisterna e uma lavanderia. O novo seminário propedêutico São José foi erguido em 10 meses com o apoio da Conferência Episcopal Italiana, SEI, e com os recursos adquiridos por meio da obra das vocações sacerdotais. A realização das obras faz parte das iniciativas alusidas ao jubileu dos 75 anos da Diocese. Dom Ducene disse na época que já esperava isso há 4 anos. O povo de Deus desta Diocese já esperava há 4 anos e Deus ouviu as nossas orações. Tudo se deve à providência divina, dizia Dom Ducene, que escolheu a hora e o modo de dar resposta às preces e os anseios do nosso bispo, dos formadores e do nosso povo. Após a missa concelebrada por Dom Genival Saraiva, bispo emérito da Diocese de Palmares, Dom Ducene abençoou os espaços do propedêutico e descerrou uma placa. As cerimônias foram acompanhadas por padres, diáconos, religiosos, autoridades civis de Campina Grande. É interessante uma declaração feita pelo nosso bispo Dom Ducene ao final. Ele disse: se cada ordenação sacerdotal é como o Natal de um novo Cristo,
Cada seminário que se inaugura é uma nova anunciação, pois nele estarão em gestação e virão à luz outros Cristos. Também, dentro das festividades jubilares, tivemos a construção da residência sacerdotal. A pedra fundamental da residência sacerdotal São João Maria Vianney foi abençoada no dia 12 de dezembro de 2023. Uma data importante para a Diocese de Campina Grande. O bispo diocesano Dom Ducênio Fontes de Matos presidiu missa e proferiu a bênção da pedra fundamental da residência dos padres idosos e enfermos, que está sendo construída no terreno do seminário diocesano, que fica de frente à capela São João Maria Vianney, no bairro do Alto Branco. A missa inicial contou com a participação dos padres, diáconos, seminaristas, de fiéis de todas as comunidades que prestigiaram o momento e juntos elevamos a Deus as preces e os sentimentos de gratidão por esta causa. O bispo disse ser uma obra sonhada por ele, pelos padres, pelos leigos, representando assim um sinal da misericórdia de Deus a uma pungente obra de caridade da Diocese de Campina Grande para os padres idosos e enfermos. Então essa obra começou no dia 1º de novembro com o serviço de terraplanagem, que se trata do nivelamento e da preparação do terreno para receber a estrutura de construção. A captação dos recursos vieram de campanhas realizadas pela Diocese. No mês de novembro do ano passado, 2023, muitas paróquias realizaram feijoadas beneficentes em prol da residência sacerdotal. Outras paróquias seguiram realizando momentos desta natureza e estão realizando, inclusive, rifas, shows de prêmios, campanhas nas redes sociais, elaboração de projetos, a fim de arrecadar fundos para a construção do prédio. O prédio será um espaço de convivência e cuidado comunitário, promovendo a moradia digna para os padres idosos e enfermos. A residência sacerdotal contará com 2 pavimentos, um térreo e um primeiro andar, e haverá uma capela, acessibilidade para idosos, elevador que atenderá às necessidades, espaço para repouso, assistência à saúde com salas de enfermaria, fisioterapia, esterilização e farmácia. Os quartos, que ficarão situados no primeiro andar, também atenderão todas as necessidades do público idoso. Outro evento importante foram as peregrinações à Catedral. A Diocese de Campina Grande convidou no ano jubilar todas as paróquias a peregrinarem à Catedral ao longo do ano. Estas peregrinações, como eu disse anteriormente, objetivaram receber indulgências plenárias, concedidas pelo Papa Francisco por ocasião da vivência dos 75 anos. Foram momentos muito bonitos realizados, muitos deles saindo da Praça da Bandeira, a praça que fica em frente ao Colégio das Damas, até a Catedral de Campina Grande. Saíam em procissão e eram recebidos, abençoados, aspergidos com água benta. Tinha formação para as pessoas que chegavam, para entender o que eram as indulgências plenárias, conheciam a cripta da catedral e depois a missa com o bispo diocesano para lucrar indulgências. Outra questão muito interessante dos eventos jubilares é que padres e historiadores se reuniram para a produção de 3 volumes de livros comemorativos aos 75 anos da Diocese de Campina Grande. Para o lançamento do primeiro volume, os diocesanos se reuniram numa terça-feira, 21 de junho de 2023, no auditório Dom Anselmo Pietrula, o nome do primeiro bispo. E foi ali o palco do lançamento do primeiro volume dos 3 livros, que vão contando a história da Diocese de Campina Grande. Esse momento foi prestigiado por padres, seminaristas, religiosos e muitos agentes de pastoral de todas as paróquias. O ato solene iniciou-se com a apresentação de um grupo cantando, abrilhantando aquele momento, e depois foi apresentado o primeiro volume. O primeiro volume do livro intitula-se Uma Escrita Histórica sobre a Diocese de Campina Grande, da criação ao Concílio Vaticano II. É um percurso de 1949 até 1965. O segundo volume do livro foi lançado no dia 1º de agosto de 2023 e trouxe o percurso de 1962 até 1999, ou seja, do Concílio Vaticano II ao Jubileu de Ouro da Diocese, do pastoreio de Dom Manuel Pereira da Costa até Dom Luiz Gonzaga Fernandes.
e veio trazer ainda a novidade de um apêndice em forma de testemunhos pessoais com escritos dos religiosos, leigos e padres do clero diocesano que viveram estes tempos. O terceiro volume foi lançado na última quarta-feira, dia 15 de maio de 2024, dentro da Semana Maior do Jubileu, e trouxe uma abordagem do cinquentenário da Diocese, em 1999, até os 75 anos da Diocese, agora em 2024, as últimas décadas da Diocese, isto é, do Jubileu de Ouro ao Jubileu Diamantino dos 75 anos. Dentro também destas atividades jubilares aconteceram Jogos da Juventude. O setor diocesano da juventude foi o responsável pela promoção desses jogos, começando no dia 19 de agosto de 2023 e foi até o dia 26 de agosto de 2023, com uma confraternização, num grande momento de louvor com o Bloco Cristão Jesus é Bom Demais, que encerrou a semana. O responsável foi o padre Rodolfo Lucena, coordenador da juventude na Diocese de Campina Grande. Além do encontro da juventude, os jogos tiveram um objetivo social, a arrecadação de alimentos para doação através das ações sociais da igreja. E também a doação de sangue para o Hemocentro de Campina Grande. Também aconteceu o Festival Vocacional, que foi no dia 6 de agosto de 2023, foi no Seminário São João Maria Vianney. Começou às 8 da manhã no seminário e encerrou-se por volta das 17 horas. As paróquias encaminharam em torno de 5 jovens. Este encontro que reúne jovens interessados em refletir sobre todo tipo de vocação e ganhou um certo relevo pelas celebrações do ano jubilar. Houve uma missa presidida pelo reitor Padre Leandro. O bispo Dom Ducene esteve presente, dirigiu palavras de agradecimento e incentivo aos que vieram participar do festival. Em seguida, uma mesa redonda para partilhar alguns assuntos. O encontro foi concluído com um momento de adoração ao Santíssimo, conduzido pelo diácono Antônio Brito, da paróquia do Seminário de Campina Grande. E também foram realizadas preces e súplicas pelo clero, pelas vocações. E na Catedral de Campina Grande aconteceu também, no dia 13 de agosto de 2023, a exumação dos restos mortais dos bispos Dom Manuel Pereira da Costa e Dom Luiz Gonzaga Fernandes. Os bispos foram exumados, eles estavam sepultados na catedral. Tudo ocorreu com assistência técnica de profissionais, funcionários do cemitério Parque Santo da Paz. Após a exumação, houve um ofício solene cantado, próprio para os fiéis falecidos. No dia seguinte, 14 de agosto de 2023, várias missas ocorreram de 2 em 2 horas na catedral, com as 2 urnas com os restos mortais dos prelados expostas ali para a visitação e veneração. E às 16 horas aconteceu uma missa solene com o bispo diocesano Dom Ducene Fontes de Matos, que ao final transladou os restos mortais para a cripta da catedral, que também foi inaugurada e abençoada neste mesmo dia. No dia 14 de agosto, realizou-se então a missa e a bênção da cripta da catedral. E como falamos, a transladação dos restos mortais de Dom Manuel Pereira da Costa e Dom Luiz Gonzaga Fernandes. Foi às 16 horas. A cripta da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, no centro de Campina Grande, refere-se a uma capela que foi inaugurada e abençoada na segunda-feira do dia 14 de agosto do ano de 2023 pelo bispo Dom Ducene. Foi um momento histórico para toda a igreja de Campina Grande, porque os restos mortais dos 2 bispos anteriormente sepultados na catedral ficaram expostos em urnas preparadas especificamente para isso e depois transladadas para a cripta que fica no subsolo da catedral. Segundo o bispo, em seu pronunciamento, aquela cripta, além de servir para sepultar os bispos, também seria o lugar de receber o sacramento da confissão, a adoração perpétua do Santíssimo, missas diárias, padres atendendo diariamente ali. Uma grande conquista da Diocese de Campina Grande. Com menos de 24 horas após a inauguração da cripta, o bispo de Campina Grande, Dom Ducene, já presidiu a primeira missa naquele lugar e foi concelebrada pelo pároco da catedral, o padre Luciano Guedes. Foi às 6h30 da manhã.
Outro fato importante dentro do ano jubilar foi a inauguração de uma escola online para leigos chamada Sede da Sabedoria. Foi no dia 15 de agosto do ano de 2023. Essa escola online atinge toda a diocese e até pessoas fora da diocese de Campina Grande. Também aconteceu uma feira católica dentro da programação do Jubileu, nos dias 10 a 13 de novembro de 2023. Foi no Espásio, a casa de show Espásio, em Campina Grande, a terceira maior feira católica do Nordeste. Um festival de cultura católica também foi realizado de 22 a 23 de maio de 2023. Foi no Teatro Municipal às 19 horas, um evento histórico na programação do Jubileu Diamantino. Esse festival, que ocorreu de segunda, 22 de maio, até a terça-feira, 23 de maio de 2023. Na primeira noite, um verdadeiro espetáculo foi realizado no palco do Teatro Severino Cabral. O bispo diocesano Dom Ducênio esteve presente e discursou na abertura do festival, destacando a beleza da arte, as manifestações religiosas e culturais como louvor à glória de Deus, guiando os pensamentos dos fiéis e agindo sobre os seus sentidos. Também foi realizado um simpósio jubilar que ocorreu dentro dos eventos jubilares. Este simpósio ocorreu no Seminário São João Maria Vianney, no Alto Branco, em Campina Grande. Foi de 24 a 26 de outubro de 2023. Um evento que reuniu clérigos, leigos, seminaristas, religiosos, pessoas da sociedade em geral. Pessoas interessadas em conhecer mais acerca da história da Diocese de Campina Grande rumo aos 75 anos. Tivemos também o lançamento da pedra fundamental do Santuário Diocesano de São Padre Pio e Nossa Senhora Rainha dos Anjos. A Diocese de Campina Grande realizou esse dia no dia 18 de fevereiro de 2024. Foi o lançamento da pedra fundamental deste santuário. E o momento foi marcado por uma missa presidida por Dom Ducênio, nosso bispo diocesano, que ocorreu no terreno onde vai ser erguido o santuário. Os cônegos regulares ficaram responsáveis por motivar a construção do santuário. Juntamente com eles, tem muitos devotos do Padre Pio organizando aquele espaço. A Diocese de Campina Grande realizou também um congresso mariano de 3 a 7 de abril de 2024. Toda a Diocese foi convidada a vivenciar este momento de preparação para o jubileu. E o congresso refletiu à luz do tema Maria, ícone da Igreja que crê, serve e celebra. E teve a pretensão de reunir na sede episcopal todas as paróquias. Foram momentos de oração, conferências, shows musicais, uma programação intensa que aconteceu no Seminário do Alto Branco e também na Catedral de Campina Grande. Por fim, a grande semana jubilar dos 75 anos da Diocese de Campina Grande, de 13 de maio de 2024 até hoje, 18 de maio de 2024. Essa semana foi muito sonhada, muito aguardada. E começamos já com uma conferência que aconteceu no auditório do seminário pelo padre Marcondes, que conferiu a primeira conferência sobre a Sacrosanto Concílio. Presença dos padres, seminaristas, religiosos e o povo de Deus estava ali presente no auditório do seminário. E para começar o evento, a Banda Filarmônica de São Domingos do Cariri esteve ali proporcionando um momento artístico-cultural. Para saudar o povo e abrir oficialmente essa semana, o bispo de Campina Grande, Dom Ducênio Fontes de Mato, proferiu um discurso belíssimo, destacando ser aquele um momento festivo especial, que merecia ser vivido de forma intensa. E aí ele transmitiu sua mensagem com profundo senso de júbilo e gratidão pela história e pela fé da Diocese de Campina Grande. Dizia Dom Ducênio em seu texto: as vozes da história aclamam em perenidade de fervor o triunfo da instituição divina e humana, a Igreja de Cristo, que recebe dele o nome, a graça e o significado. E por isso aqui estamos, para proclamar que a fé é viva e capaz de sustentar as gerações no amor e na história. O jubileu, que realmente começa agora, propõe-se fomentar a vida cristã entre os fiéis, de tal forma que comemoraremos a história desta diocese, que desde a sua ereção canônica educa na fé inúmeros campinenses e demais paraibanos, habitantes de nossas cidades diocesanas.
Dom Ducênio também conectou a história da diocese com a visão e a missão da Igreja, destacando a importância da liturgia e do Concílio Vaticano II. Referenciou a Virgem Maria, a devoção popular, para dizer como a fé católica está enraizada na cultura e na identidade da Diocese de Campina Grande. E ao final, o bispo convidou a todos os seus diocesanos para celebrarem com fé e alegria e disposição a Semana Jubilar. Dizia ele: alegremo-nos. Tornaria-se inútil uma fé estéril num dia tão fértil e tão grandioso como este. E com estas palavras de prelúdio à Semana Jubilar, ele chancelou a abertura da grande semana. E no dia 14 de maio de 2024, o dia mesmo do aniversário da Diocese de Campina Grande, todo o clero se reuniu no seminário diocesano. Às 5 da tarde, uma oração solene de vésperas. Foi lá no seminário. Depois, um jantar de acolhida, um jantar fraterno. Em seguida, o clero foi para a catedral e às 19h30 tivemos uma missa solene para comemorar os 75 anos da Diocese de Campina Grande. Material que foi distribuído neste momento histórico, coisas muito bem preparadas por nossas equipes de celebração do jubileu. Além do bispo diocesano, Dom Ducênio Fontes de Matos, tivemos a presença ilustre do bispo Dom Vitor, que é da Diocese de Propriá, Sergipe. Para recepcionar o clero, à frente da catedral, lotada de fiéis, inclusive o estacionamento também foi preparado para receber todos os fiéis. Tivemos a Banda Filarmônica Epitácio Pessoa, que recepcionou e saudou a todos presentes. Dom Ducênio, em sua homilia, que percorreu entre fatos espirituais, pastorais, históricos, ele disse: uma verdadeira história que vai além do escrito, do crido e do vivido. É uma história que tem vida, que se manifesta, que me faz jus ao nosso lema do crer, servir e celebrar, todos os dias, que grita aos 4 cantos desta primitiva aldeia dos índios cariris, que somos um povo de fé, que somos um povo católico, de fé universal. Aqui está a nossa Galileia, a aliança que nos une a Deus. Palavras do nosso bispo ao final da sua homilia. Ainda nesta semana tivemos outras conferências e a grande realização celebrativa que foi com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, acontecendo hoje às margens do Açude Velho, em frente ao Instituto de São Vicente de Paulo. Uma grande celebração, fechando o ano jubilar diamantino da Diocese de Campina Grande. Parabéns, Campina Grande, nossa amada e querida Diocese. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.